Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Efésios, capítulo de número 2. E a nossa meditação, a nossa leitura será no capítulo inteiro, mas a meditação será nas referências a partir do versículo número 18, que foi onde nós encerramos o vídeo de ontem, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O título da mensagem é: a salvação é pela graça. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. A leitura da mensagem é o seguinte: a salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para tempo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito.
Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos passar aqui, irmãos, já de imediato, né? Na meditação das referências, que será a partir do versículo de número 18, foi onde nós esbarramos no último vídeo, né? No vídeo de ontem, no versículo de número 18, né? E só para nós poder pegar o fio da meada aqui, nesse último parágrafo aqui, está escrito o seguinte, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A graça divina opera no crente dedicado, tanto para ele crer, como para cumprir a boa vontade de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Do começo ao fim, a salvação é pela graça de Deus. Ver o estudo Fé e Graça, página 1704. Só para poder lembrar os irmãos, essas referências que eu dou aqui, tudo está escrito na Bíblia Sagrada, a Bíblia que revista e corrigida por João Ferreira de Almeida, as Bíblias convencionais. Só que a referência, o que eu leio na referência, né, está somente nas Bíblias de estudo pentecostal. A minha Bíblia é uma Bíblia de estudo, a minha Bíblia é Bíblia pentecostal, Bíblia de estudo pentecostal, revista e corrigida por João Ferreira de Almeida. Quem tiver essa Bíblia, ele tem a passagem, as mensagens e tem também as referências, né? Quem não tem, não tem problema. Conforme eu cito aqui, né, a mensagem, né, não a referência, mas a mensagem, você pode ir lá na sua Bíblia, onde eu indicar carta, capítulo e versículo, você pode ir lá, que o que eu falei aqui está lá elucidando a mente da pessoa naquilo que eu falei aqui. Né? Eu falo aqui dando a referência e você vai lá, versículo por versículo, você consegue ter um entendimento perfeito. Porque eu já falei aqui, já te mostrei, já meditei com os irmãos, já falei, né? E você vai lá e complementa, né? E complementa o seu entendimento para você poder crescer cada dia mais no conhecimento, na graça, na sabedoria, no entendimento, na fé, em tudo aquilo que te dá uma vida farta aqui nesta vida, né? Farta de tudo aquilo que você necessita, deseja e almeja no seu coração, né? E tendo a verdadeira paz. O homem rico, irmãos, aqui nesta vida, não é aquele cheio de patrimônio, que tem um patrimônio estrondoso, que tem um grande patrimônio, muito dinheiro guardado no banco, dólar, ouro guardado. Não, esse não é o homem rico. Rico é aquele que tem paz. A verdadeira paz, a paz que Cristo nos dá. O homem não precisa ter nada nesta vida, ele pode ter muito pouco, obedecendo a palavra de Cristo que diz, né? A palavra de Deus, que foi o próprio Senhor Jesus que disse isto, né? Ao homem, o homem é necessário, né? Aquele que tem roupa para vestir, comida para comer, nada mais te é necessário, né? Então você tem uma casa simples, humilde, né, mas é sua, né? Você comprou e pagou, ou ganhou, não importa, está escriturada no seu nome. Então você tem a sua habitação, você tem a sua casa, né? E você tem o que comer e tem o que vestir. Ou tem com que comer e com que vestir. Então você que tem paz no coração, né? Você tem paz. Você deita, você dorme. Você não tem cobrador batendo na sua porta para te cobrar dívida vencida, dívida que você não pagou. Porque dívida todos nós temos. Não tem como, né? Mas dívida vencida que você não pagou, ou seja, você não está inadimplente. Você não está recebendo cobrança. Você tem muitos compromissos, a gente compra no crediário,
e temos que dar graças a Deus por isso, por ter crédito. Aquele e aquela que compra no crediário é porque tem crédito, né? Seja no crediário, no boleto, seja no carnê, seja no carnê digital, seja no cartão de crédito, seja... Então é porque tem crédito, então você tem que dar graças a Deus porque você tem. Aquele que não compra nada dessas coisas dessa forma, ou ele tem muito dinheiro, ou ele não pode comprar porque não tem crédito. Então nós temos que dar... Então essa dívida não é, ela não te perturba, ela não te tira a paz. Porque você compra e paga. Você compra de acordo com o seu salário, você de acordo com os seus rendimentos, com a sua receita. Então você compra e paga. Então isso é normal, né? Mas você tem uma casa para morar. Pode ser simples, bem simples, uma casa humilde. Meu pai falava um ranchinho de sapê. Ele falava assim, ranchinho de sapé, mas é sapê, né? Então se você tem um ranchinho de sapé, né? Ele falava, inclusive, muito, meu pai dizia, é melhor você morar numa casa de chão batido, um rancho de sapé de chão batido, né? Do que morar tendo o que comer, o que vestir e em paz, do que morar num palacete e tendo todo tipo de perturbação na sua porta. Cobranças, né? E não ter paz. E essa paz é a paz que Jesus dá. Foi ele quem disse para os apóstolos em São João 14, o Evangelho de João 14, né? Quando ele disse para os apóstolos, né, que ele iria embora, que ele partiria, mas não os deixaria órfãos, que ele enviaria o Consolador. E ele dizia, fechando, né? A minha paz vos dou, eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, mas a minha paz vos dou. A paz que o mundo dá, irmãos, é uma paz passageira. Esse povo que está pulando carnaval nesses dias aqui, começou na sexta-feira, vai até quarta-feira de manhã. Eles estão vivendo, para eles hoje está no paraíso. Eles estão, os foliões, estão sentindo que se morreu nesta noite, nesta madrugada, neste dia seguinte, nesta manhã, né, ou até quarta de manhã, eles estão sentindo que estão no paraíso, né? Eu digo que não. Basta vocês ver esse vídeo inteiro e acompanhar esta mensagem, vocês vão ver que não, né? Paz verdadeira é aquela paz que Cristo dá. É a paz duradoura. É você ter um seu lar para chamar de meu lar. Um lar abençoado. Esposa, marido, filhos, filhas, netos, netas, genros, noras, né? E ter paz. Ter Cristo no coração. Ter a certeza da vida eterna. Né? Então, este sim é o homem rico. Né? Mas seguindo aqui no versículo 18 em diante, diz o seguinte, né? Acesso ao Pai. Capítulo 2, versículo 18. Né? Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Para pegar o 17 para fazer ligação, né? E diz, e vindo ele, evangelizou a paz, e vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Vou repetir. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Né? Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Né? Acesso ao Pai. O acesso ao Pai é mediante Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Entende, irmãos? O acesso ao Pai é mediante Jesus Cristo. O acesso ao Pai é mediante Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Senão você não vai chegar lá. Se você não passar por essas etapas, você não chega. Você pulou essas etapas. Você não entrará no reino, não herdará e não entrará no reino dos céus. O acesso ao Pai é mediante Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus. O acesso ao Pai é mediante Jesus Cristo,
pelo Espírito Santo. Acesso significa que nós, que temos fé em Cristo, temos também a liberdade e o direito de nos aproximar de nosso Pai Celestial. Certos de que seremos aceitos, amados e bem-vindos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Primeiro, esse acesso foi conseguido por meio de Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz. Vou repetir, esse acesso foi conseguido por meio de Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz. Verso 13, Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. E pela sua intercessão no céu, a favor de todos quantos vierem a ele. Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Confira, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Também de Hebreu. Segundo, o acesso a Deus também necessita da ajuda do Espírito Santo. A presença do Espírito que em nós habita nos possibilita orar e invocar a Deus segundo a sua vontade e propósito. João, capítulo 14, versículo 16 e 17. João, capítulo 16, versículo 13 e 14. Romanos, capítulo 8, versículo 15 e 16. Romanos, capítulo 15 e 16. Romanos, capítulo 8, versículos 15 e 16, 26 e 27. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Versículo 2, capítulo 2, versículo 20. Fundamentos dos apóstolos. Versículo 20 está escrito. Vou pegar o 19 para fazer o elo de ligação. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aí segue o 20 falando. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Né? E aí o verso 20 continua falando, nas referências, né? Fundamento dos apóstolos e dos profetas. A igreja somente poderá ser genuína se for alicerçada na revelação infalível, inspirada por Cristo aos primeiros apóstolos, ou seja, aos 12. Né? De Pedro, André, João, Tiago, até Matias, que entrou para ocupar o lugar de Judas, mas que estava com Cristo desde o princípio. Né? Primeiro, os apóstolos do Novo Testamento foram os mensageiros originais, testemunhas e representantes autorizados do Senhor, crucificado e ressurreto, ou seja, Cristo morto, crucificado e ressuscitado. Isto significa, esse é o resumo da palavra Cristo ressurreto. Morto, crucificado e ressuscitado. Né? Eu oro muito falando a Deus nas minhas orações. Né? Eu nunca falo Cristo morto, crucificado e enterrado. Falo morto, crucificado e ressuscitado. Que aí você fecha, né? Você fecha o tudo dessa afirmação. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? O fundamento dos apóstolos e dos profetas. A igreja somente poderá ser genuína se for alicerçada na revelação infalível, inspirada por Cristo aos primeiros apóstolos. Amém, irmão? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.